O livro começa mostrando uma notícia que havia sido publicada no Jornal da Cidade. E nela contava um assalto que havia ocorrido numa residência, e esse assalto tinha sido feito por um grupo de crianças conhecidas como Capitães da Areia, e roubado objetos de valor da casa. Um deles, que ficou marcado como se fosse o chefe do grupo, e por um talho que ele tinha no rosto, ele agrediu um dos funcionários da casa. E logo após a notícia, vieram algumas cartas que foram enviadas à redação do jornal. Essas cartas pediam ajuda à polícia, pedindo que as crianças fossem enviadas para o reformatório. E duas, na verdade, delas, de uma mãe que criticava o reformatório e do padre José Pedro também, que já havia trabalhado lá, e o filho passou um certo tempo no local. Só que cerca de 10 anos antes dessa notícia ter sido publicada, o grupo era chefiado por um outro menino, um caboclo de nome Raimundo. E ele e as outras crianças dormiam debaixo do cais da cidade, por isso que eles ficaram conhecidos com esse nome, de Capitães da Areia. Após as crianças descobrirem um trapiche abandonado, elas se mudaram para lá. E junto com essa mudança, o grupo também acolheu algumas crianças novas. E dentre essas crianças estava o atual chefe, conhecido como Pedro Bala. Pedro Bala, depois de crescido, se desentendeu com Raimundo, e Raimundo agiu de má fé e lhe passou o canivete no rosto, que tinha deixado a sua marca. Um tempo depois, Raimundo se desentendeu com outro parceiro deles, Barandão, e Pedro Bala comprou a briga, venceu a luta de com Raimundo e fez o caboclo sair da cidade. Foi com essa mudança na chefia que o grupo começou a ficar conhecido na cidade, e foi aí que a história realmente começou. Eu ainda não citei, mas a história se passou na Bahia, na cidade de Salvador, e contou a vida dessas crianças, inclusive muitas aventuras que elas tiveram. Uma delas foi o resgate ao Deus Omolu na delegacia, que os policiais haviam pego a imagem dele. E após Pedro Bala, o chefe, ter resgatado a imagem, o Omolu ficou furioso pelo desrespeito que eles haviam cometido com ele e mandou uma peste para a cidade, que era bexiga negra. Só que depois ele viu que a peste não estava atingindo os ricos como ele queria, e sim os pobres, porque não haviam tomado vacina. E mandou uma outra peste, que era conhecida como bexiga branca e, como nós conhecemos, varíola. Essa praga atingiu muitas das famílias, inclusive um dos capitães, e matou muita gente. Então, Dora torna-se a primeira capitã da areia. Ela e seu irmão Zé Fuinha ficaram órfãos após seus pais contraírem varíola e morrerem. Professor e João Grande encontraram os dois e os levaram para o trapiche. Lá, os meninos inicialmente tentaram forçá-la a ter relações, mas depois ela virou como uma irmã e mãe para todos. O professor e Pedro Bala se apaixonam por Dora, e Dora se apaixona por Pedro Bala. Logo depois ela começa a roubar junto com os outros meninos, e um dia ela é capturada junto com Pedro Bala. O Pedro Bala é levado para o reformatório e Dora é levada para o orfanato. Quando eles fugiram, muito enfraquecidos, se amaram pela primeira vez e Dora morre. E aí começa o fim de um dos principais membros do grupo. Final do livro. Bom, o Interno, ele acaba se matando antes que a polícia pegue.
querido de Deus, ele continua andando na vida de malandro, de capoeirista. O professor, ele vai para Rio de Janeiro para se tornar um pintor famoso. Gato, ele, por causa da morte de Dora, ele vira um grande malandro. E Pirulito, que vira frade. Bom, o padre José Pedro, ele finalmente consegue uma paroca no interior, que vai para lá para ajudar os desgarrados do rebanho do sertão. O Volta Seca, ele vira cangaceiro do grupo do Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. João Grande, ele se torna marinheiro. Pedro Bala, que muito se interessou pela história do pai sindicalista, ele acaba se envolvendo com doqueiros e faz com que os capitães de areia ajudem numa greve. E depois ele acaba saindo da liderança dos capitães de areia, mas antes de sair, ele deixa os capitães de areia como um grupo de choque. E quando ele sai, depois ele vira um revolucionário comunista. Esse livro, na primeira fase da carreira de Jorge Amado, ele pode ser notado grandes preocupações sociais. O clero e as autoridades sempre são vistos como opressores, cruéis e responsáveis pelos males dos outros. Com uma exceção que é o padre José Pedro, mas ele também não é nem tanto uma exceção, porque ele, antes de se tornar um bom padre, ele era um operário. E capitães de areia, eles são considerados Robin Hoods, assim, porque eles tiram dos ricos para dar aos pobres, só que no caso os pobres são eles mesmos, então eles guardam para si. E o comunismo, ele é visto de maneira boa, porém o padre José Pedro, ele tem dúvidas quanto à posição da igreja nesse assunto, diante desse assunto. E, no geral, as preocupações sociais, elas dominam, mas são elas que tornam os garotos personagens únicos e corajosos, que seriam os corajosos capitães de areia de Salvador. Escrita por Jorge Amado em 1937, Capitães de Areia é um livro de grande preocupação social. Ela mostra a realidade da sociedade baiana na época e principalmente das crianças de rua, inseridas num contexto de miséria e falta de perspectiva de vida. Devido a isso, elas são levadas a criarem seus próprios códigos de sobrevivência para conseguirem continuar existindo naquele local. Bem, para a gente trazer esse livro para a nossa atualidade, a gente pode perceber que já naquela época existia a criminalidade infantil. Não tão grande como nos dias de hoje, mas ela já existia. E que é um assunto que vem sendo fortemente discutido nos dias atuais por conta da diminuição da maioridade penal, né? E outra coisa também que a gente pode perceber as instituições públicas não são boas, exatamente como nos dias atuais. E mesmo depois de tantos anos, elas continuam sendo muito precárias, muito ruins e não cumprindo os seus deveres como reformatório no livro. E com isso não podemos perceber que há certos problemas que já vêm de muito tempo e que não foram resolvidos ainda e que deveriam ser resolvidos. E essa é a similaridade do livro com os dias atuais.